Oi, eu sou a Júlia, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha sobre o livro Pachinko, da Min-Jin Lee, que é um livro que fala sobre família, nacionalidade, onde é o seu lar e bastante também sobre guerra. Esse é um tipo de livro que eu amo porque ele é uma saga familiar, que é o tipo de livro onde você começa numa geração de uma família e você vai indo ao longo do tempo, conforme várias outras gerações vão nascendo e você segue essa família ao longo de muitos anos. No caso desse livro, você passa praticamente um século inteiro, ele começa ali no comecinho de 1900, por aí, e termina, acho que lá em 1980, mais ou menos. O livro começa com a gente seguindo a Sundia, que é uma mulher que é filha de um pescador que tem um lugar que é como se fosse uma pensão, e eles moram na Coreia, e ao longo do livro, logo ali no comecinho, acontece uma coisa que faz com que essa mulher precise ir da Coreia pro Japão, largar tudo que ela tem ali, a família, o lugar ali, né, a empresa que os pais dela têm, e ela tem que ir pro Japão pra tentar ter uma vida melhor. E é praticamente só isso que eu quero contar pra vocês aqui. Não quero falar mais muita coisa, nenhum detalhe das coisas aqui, porque esse livro realmente se passa por muito tempo e eu acho que se eu falar mais vai acabar estragando a surpresa de algumas coisinhas que vão acontecendo já no começo do livro e que são tomadas de decisões e algumas coisas muito interessantes pra você ir conhecendo mais sobre os personagens, sobre a cultura do lugar e sobre a história em si. A história desse livro, então, vai se passar na Coreia e no Japão ali pelo século XX e eu não conhecia praticamente nada sobre a história desses países nessa época, mas explicando bem brevemente o que aconteceu, o Japão colonizou a Coreia, e assim como aconteceu em vários outros lugares onde tiveram países colonizando outros lugares, o lugar que é colonizado sempre sofre muito, né? Muito preconceito, muita miséria por parte do país que tá colonizando. E isso aconteceu também nessa época lá na Coreia. Os coreanos eram considerados como um povo que valia menos do que os japoneses, e como eles eram um país que estava sendo colonizado, eles tinham que dar todas as riquezas deles, né? Tudo que eles tinham eram explorados pelos japoneses. Então era um país que sofria muito, as pessoas sofriam demais mesmo, e muitos deles acabavam indo pro Japão pra tentar uma vida melhor naquele lugar, que era um país que tinha um pouco mais de possibilidade pra crescimento, um pouco mais de liberdade financeira para as pessoas conseguirem prosperar lá. Mas mesmo os coreanos que iam pro Japão tentar uma vida melhor lá, eles sofriam uma xenofobia absurda lá. Então nesse livro você vai vendo mais ou menos como que era essa dinâmica nesses países, e isso eu acho muito legal, né? Porque eu não conhecia sobre isso, do que eu tô falando aqui pra vocês hoje é o que eu aprendi lendo esse livro, e é muito legal você ir conhecendo a história, assim, pelo menos eu gosto bastante disso, e nesse livro ele vai trazer tudo isso e o que que isso implicava na vida das pessoas, né, das pessoas que moravam na Coreia, das pessoas que moravam no Japão, imigrantes, tudo isso. Então nesse livro você vai seguir uma família de coreanos que acabou indo para o Japão para tentar ter essa vida melhor, então eles são imigrantes, e você tem muito essa discussão de onde é realmente a sua casa, né, porque essas pessoas, elas não se sentem à vontade no Japão, mesmo as gerações seguintes que literalmente nasceram no Japão, que tem pais que também nasceram no Japão, eles também não são considerados bem-vindos nessa terra, e eles também não são considerados coreanos, porque eles não nasceram lá, não tem mais tanta conexão com aquele país. Então tem essa questão sendo muito abordada no livro, né, de onde é o seu lugar no mundo e ninguém querendo te aceitar como sendo daquele lugar, e como é uma saga familiar, você vê isso ao longo de várias gerações, como as primeiras gerações lidavam com isso, e os filhos, e os netos e bisnetos e tudo isso, que eu sempre gosto muito desse tipo de história que trata sobre sagas familiares, porque essa dinâmica eu acho sempre muito interessante, né? Essa variação da perspectiva que as pessoas têm ao longo do tempo e ao longo de situações diferentes, porque esse livro, como eu falei, ele começa ali no comecinho do século XX e vai até mais ou menos o final, então você passa por várias guerras, tem toda essa parte da colonização do Japão, e cada geração da família tinha opiniões diferentes sobre o que eles devem fazer pra continuar no Japão, ou sair de lá, voltar pra terra natal deles, ou onde é, né, que eles vão ser mais aceitos. E eu acho que isso é muito interessante de você ir vendo essas questões sendo abordadas em uma família só. Mas o que eu mais gostei nesse livro, além da parte da saga familiar, é que ele traz essa cultura coreana e japonesa e a história desses países ao longo desse tempo, que eu não conhecia, eu achei muito interessante conhecer. Inclusive o título do livro, né, Pachinko, é uma coisa que eu nunca tinha nem ouvido falar. É um título que, pelo menos aqui no Brasil, você não consegue interpretar nada, né, sobre o que é esse livro só sabendo Pachinko. E pra quem não sabe, Pachinko é um jogo de fliperama parecido com o pinball, pelo que eu consegui entender, e eles são jogados em lugares, né, os estabelecimentos de pachinko são considerados mais ou menos como o que a gente chamaria aqui de cassino. Então você tem essa parte da aposta, mas o pachinko não é só que nem aqueles joguinhos de cassino que você aperta um botão e joga a sorte, né? Ele tem algumas estratégias ali, parecido com o pinball mesmo, né? Você tem que tentar fazer alguma coisinha ali no jogo pra ganhar o seu dinheiro, e por conta disso, por conta de ser um tipo de jogo de azar, mais ou menos, os donos de pachinko são
são considerados os Yakuza, né? Que são mais ou menos o que a gente chamaria aqui de gangsters. São pessoas que não são muito bem vistas, principalmente porque no Japão, os donos de pachinko eram pessoas que eram coreanas. Então o Japão já tinha esse preconceito e em cima disso, além de tudo que eles não gostavam da parte xenofóbica, tinha essa questão de ser algo mal visto por ser um jogo de azar. E o pachinko entra na história, assim, lá pela metade do livro, porque alguns dos personagens começam a trabalhar com isso. E daí você vê essa questão desses personagens que já não são muito bem quistos nesse lugar, entrando numa situação onde eles já são considerados piores ainda, né? Como pessoas que são mais malvadas, vamos dizer assim. E daí você tem essa dualidade entre eles sofrerem preconceito por conta disso, mas também conseguirem subir um pouco de vida, não ficar tão na miséria, porque ao longo, assim, da primeira parte do livro, eles sofrem muito mesmo, assim, de fome, preconceito, não conseguem trabalhos, não conseguem, sabe, se situar nesse lugar onde eles estão. E através do pachinko, essa família consegue ter alguma dignidade na vida deles e alguma esperança pro futuro das próximas gerações também. Outra coisa que eu achei interessante nesse livro é que um dos personagens principais é cristão. E a gente sabe que no Japão, na Ásia inteira, assim, né, eles não têm essa cultura religiosa do cristianismo. Então você tem esse cara que ele é missionário no Japão e você vê o preconceito que eles têm por conta disso também, além dele ser coreano, além de várias outras coisas, porque, assim, preconceito, a gente tem uma lista infinita de coisas que as pessoas conseguem ser preconceituosas, né? E o livro mostra pessoas que simplesmente julgam esse cara por ser um missionário cristão e outras pessoas que não necessariamente julgam, mas também não entendem, sabe? Porque elas nunca conheceram essa religião, eles têm as outras religiões deles lá e eles veem com olhos estranhos, assim, eles realmente não conseguem entender o motivo disso e por que que as pessoas agem dessa forma. Então, eu achei muito interessante isso também, porque realmente, né, aqui no nosso lado oeste do mundo, isso é algo mais comum e é interessante ver como que esse tipo de coisa acontecia e foi se desenvolvendo em outros lugares do mundo onde isso não é o normal, né? Aqui, pelo menos, é algo muito mais comum a gente ver esse tipo de coisa e lá as pessoas viam com olhos mais estranhos isso. E são várias coisinhas assim que tem ao longo da história de cultura e de coisas históricas, muita coisa de comida, o tanto de comida que eles mencionavam que eu pesquisava e eu ficava babando assim, morrendo de vontade de ter aqui no Brasil pra experimentar o que que isso seria, né? Você também vê assim questões, por exemplo, a honra é algo que é muito tratado no livro, porque eu acho que aqui no Oeste a gente não tem isso tão forte dentro da gente, né? Mas lá eles têm muito isso, de tomar certas decisões pra não manchar a honra da sua família, não manchar o nome da sua família e das próximas gerações e dos seus antepassados. E eu gosto muito de aprender essas coisas, essas visões diferentes que as pessoas têm. E como o espaço de tempo desse livro pega ali Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu acho que quem gosta desse tipo de história vai gostar bastante desse livro, porque ele traz esses temas que a gente vê de guerra, mas ele traz em outro lugar do mundo, né? Que eu acho que não é tão abordado assim, eu pelo menos não lembro de ter visto muito sobre isso, e eu acho que é sempre legal a gente ver essas coisas, e a maioria das histórias que se passa nessa época geralmente é ali mais Europa ou Estados Unidos, por aí, né? Não tem tanta coisa assim no lado da Ásia, eu achei muito interessante conhecer sobre isso. Inclusive tem uma cena desse livro que, nossa, me deixou extremamente ansiosa, porque tinha um personagem que tava em Nagasaki, bem na época que iam acontecer as bombas atômicas lá, e eu ficava, putz, vai dar merda, vai dar muito ruim esse negócio. Eu acho que esse é um sentimento que a gente tem quando a gente vê essas histórias de guerra, porque a gente já sabe o que que é o final, o que que vai acontecer, então traz essa ansiedade, esse nervosismo por conta dos personagens estarem nessa situação que você já consegue imaginar o que que vai acontecer. Uma das coisas que eu não gostei tanto assim nesse livro, que eu acho que é um problema que costuma ter em sagas familiares, é que eu achei o final do livro um pouco fraco. Porque em sagas familiares você vai vendo várias gerações e várias pessoas dessa mesma família, e você com certeza vai se apegar mais a uma pessoa do que a outra. Geralmente são os mais velhos, porque você vai ver essa pessoa por mais tempo. E eu acho que conforme esses personagens mais velhos foram morrendo e iam nascendo os mais novos, eu não me apegava tanto com eles. Eu não sei, eu achei que o final do livro foi um pouco morno, não foi tão interessante, tão impactante quanto eu esperava que ele fosse. Mas sinceramente, esse foi o único porémzinho assim que eu tenho em relação a esse livro. De resto, eu adorei ele. Ele foi muito gostoso de ler. Uma coisa que eu adorei nesse livro é que ele tem capítulos curtinhos, o que faz com que você tenha um progresso muito rápido na leitura, né? Por mais que esse livro seja bem grandinho, acho que ele tem umas 500, 600 páginas, você acaba lendo ele bastante rápido e se envolvendo muito com a história mesmo. E tinham várias partes em que eu tava lendo esse livro que eu pensava que ele ia dar uma ótima adaptação pra série, porque tinham partes no livro que eu pensava, não, isso aqui seria um ótimo fim de capítulo pra daí começar e continuar a história aqui, sabe? As descrições que a Min Jin Lee coloca, tem algumas que são muito fortes e você consegue ver certinho isso numa TV. E eu acho muito legal quando livros são assim, mas especialmente quando eu não conheço a cultura que tá acontecendo ali no livro. Porque ela descrevia muitas vezes cenas, roupas, comidas, culturas diferentes que eu não conhecia, e do jeito que ela descreve, você consegue visualizar certinho na sua cabeça sem recorrer muito a Google. Por mais que eu tenha pesquisado bastante coisa no Google pra ver o que que era, né? Tipo, o pachinko, várias das comidas que eles têm, as roupas,
roupas, essas coisas assim, mas eu acho que só com a descrição do livro você já consegue ter na sua mente esse tipo de coisa, e eu acho que essa visão cinematográfica é muito legal e faz uma ótima adaptação. Então eu recomendo demais esse livro. Se você quiser ler ele, o link pra compra da Amazon vai estar aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal, me deixa muito feliz também. E agora eu queria saber de vocês, se vocês já leram esse livro, se vocês gostam de sagas familiares o tanto quanto eu, e se vocês gostam, por favor, me recomendem livros assim, porque eu sou simplesmente apaixonada por todo livro que eu leio que é uma saga familiar. Então deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais vídeos sobre livros e literatura toda semana, e até semana que vem, boas leituras!